quando eu olho e penso assim, qual que é, afinal de contas, esses nossos valores, para mim, eu diria assim, uma verdade, sem acreditar em verdades, tá? Mas o mais próximo disso, do ponto de vista histórico, é algo que ganha sentido até o final do século XIX, não depois. Mas qual é? Que é um passado colonial de escravidão. Qual é? É o passado da escravidão. Esse é o passado. Qual que é a nossa história do Brasil? É a história do país que... Sim, mas qual é o nosso valor? O nosso valor Isso. é o valor da exploração através da escravidão. É um valor deturpado. O que marca... Exato. Então, vocês já perceberam o que você está me falando? Eu estou percebendo são coisas claramente. de repúdio... que nós não queremos nos conectar por isso. A gente não sabe lidar com isso. Não, eu não estou nem dizendo isso. Eu estou dizendo, pelo contrário, que é um valor... Assim, o que a gente tem muitas vezes no Brasil é uma situação em que as pessoas trazem como memória prática da vida delas e muitas das memórias que acabam virando formas de viver em bolhas. Assim, por exemplo, nós vivemos na bolha da classe A. Nossa bolha quase só tem gente branca parecida com a gente. Isso é um fato. E esse fato, no final das contas, tem a ver com essa história. Então, qual que é o histórico da coisa? É um histórico de um país que é marcado por escravidão, que acabou às vésperas do século XX. Então, o que eu queria perguntar para você, o que eu queria te pedir, é para você reagir a essa ideia. Como você vê nesse nosso histórico de hoje em dia, naquilo que a gente é como país, e toda essa questão de como ser irmãos, esse legado da escravidão? Bom, esse legado primeiro que divide a gente. E subjuga uma parcela imensa da nossa população. Eu também acho. Então ele cria uma separação natural, que é um dos empecilhos para a gente ser uma grande família. Cara, é isso que eu acho. Assim, isso aqui então, não é não é que não tem uma grande família por causa de um conceito de nação. Não é só esse. Não, mas eu não estou diminuindo tem que lembrar essa hipótese que nenhuma. Também tem Mas existe isso em níveis assim, em todos os níveis quase. A gente tem isso de todas as frentes. Esse é um dos maiores, talvez. Esse é um dos maiores. Podemos dizer que esse é um dos maiores. Como é que você vai falar de uma grande família se às vésperas do século XX a gente tinha escravidão no Brasil? Tudo bem, mas aí eu vou te dizer uma coisa. Os Estados Unidos passou por isso. Também uma escravidão. Os Estados Unidos teve uma revolução. E tem uma pequena diferença. Mas é isso que eu estou dizendo. Eles foram lá e resgataram e criaram o senso de família imperfeito. Ninguém está dizendo que é perfeito, superior ao nosso. Mas é muito mais sólido que o nosso. Existe identidade nacional. A nossa identidade nacional ela é familiar. E esse é um problema dos países latino-americanos. A família está em primeiro lugar do que a nação. Sim. Sempre. Na América Latina, nos países latinos, isso é uma característica. Eu estou dizendo que a família é ruim? Claro que não. Você começa com a família. Porque são níveis de identidade. Qual é o seu nível de identidade mais básico? Você, pra mim, a família não tem o indivíduo. Dúvida. O segundo, a família. É engraçado a sua família primeiro, mas tá bom. Primeiro é você. Você é com você. Quem é a sua identidade? Quem sou eu? Você tem um nome porque único, eu sou um cético pirrônico do ponto de vista filosófico, mas não importa. Vamos lá, eu concordei com o que você está dizendo para até colocar um outro ponto, que é essa história do Brasil como esse país que tem um conflito que envolve o nosso legado da escravidão, não é da América Latina como um todo. Porque se a gente vai para os países mas é que eu não estou dizendo. Cuidado, só que... Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que a América Latina é família primeiro, eu concordei. Tem um problema em priorizar a família, e a família é mais importante do que a nação. E outras sociedades, como a alemã, como a japonesa, como a americana... A família não é o núcleo central máximo. Você cria associação com outros que não são da sua família. E essas associações não existem. Um jeito disso é manifestado na economia brasileira. Você faz negócio com quem? Você ganha emprego com quem? QI. Quem indica? Que é quem? Sua família e seus amigos. Na sociedade alemã, japonesa e americana, essas relações elas são feitas com estranhos, com facilidades. E você cria, por exemplo, cerimônia do chá no Japão, ONGs nos Estados Unidos, associações diversas com estranhos que a gente não faz aqui no Brasil. Não existe ONG no Brasil. Existe, mas a escala disso é muito pequena. Você não sai da sua zona familiar e amigos e de conforto para criar o quê? Uma empresa, uma ONG, uma faculdade, uma cerimônia cultural. Todo mundo fica dentro dos seus mundos separados. As sociedades que criaram as empresas, as estruturas econômicas mais prósperas do mundo, elas criam associações com estranhos.
E são exatamente essas três que eu estou citando: Japão, Alemanha e Estados Unidos. Isso é muito comum. Por quê? Porque você não tem o limite da família. Você transcendeu, você saiu e você vai fazer coisa com estranho, com gente que você não sabe quem é. Seja a associação do morador de bairro, seja a causa comum do sei lá o quê. As pessoas se juntam para fazer coisas. Aqui a gente não faz isso. Assim, eu diria que a gente tem umas exceções, especialmente quando você vai para lugares onde a escassez é muito alta. Você vai para a favela, por exemplo. A relação interpessoal lá é bem mais humana, vou usar essa palavra. Falando da empatia, perfeito. Eu acho que assim, eu vivi isso e eu hoje em dia eu vejo que esses lugares assim, as pessoas se oferecem, elas se doam para outras pessoas bem mais fácil, sabe? Então eu entendo o que você está falando, sim. mas eu acho Pra que estranhos. tem algumas ressalvas. O senso de comunidade talvez é maior ali. Isso que você tá com dizendo. certeza. Mas aí nós temos que sair dali e falar, e o senso coletivo maior? Aquilo é como se fosse uma família um pouco maior, vai? Uhum. Mas não é o senso de nação ainda. Não é. E esse é o problema. Em última instância, aquela comunidade vai defender os próprios interesses da comunidade. isso. Sim. E não todas as comunidades. Existem que assim, claro, eu tô aqui falando de exceções. Isso, existem exceções em todas as análises macro de qualquer coisa. Mas, no geral, em grande escala, esse não é o volume maior do comportamento do brasileiro. Eu concordo. Se fosse, a gente não estaria tendo os problemas que a gente tem. Porque várias dessas discussões quanto que eu estou disposto a ceder para não ter tudo que eu quero. Porque, no final das contas, isso não é legal para o interesse maior do país. Isso é bem difícil aqui mesmo. Muito, porque eu nem sei o que é o interesse maior do país. Porque eu nem sei o que faz parte ser do país. E assim, eu tô querendo que as pessoas prestem atenção numa reflexão muito mais profunda. O que significa ser brasileiro? O que me faz brasileiro? O que te faz brasileiro? Você tem que me dar uma resposta. O que nós temos em comum? O que nos conecta? A gente fala o mesmo idioma? Não é suficiente. A gente torce para o mesmo time? A nossa seleção? Não é suficiente. Nós temos que achar coisas que nos definem e que nós dividimos, compartilhamos na nossa existência, que essas vão ser os nossos laços que vão definir que nós existimos como uma coletividade grande. Isso não está exteriorizado, isso não está articulado, não está definido, não está à flor da pele. Se existir, está submerso num inconsciente coletivo que nós não sabemos muito bem o que é. Ele não foi lapidado. Eu imagino que a nossa história de construção de sociedade brasileira tem a ver com isso, porque ela está em processo. É muito heterogênea a sociedade brasileira. Assim, tem muitos povos, tem muitas maneiras de se expressar, muitas culturas que são regionais. Então, eu acho que quanto maior o país... mais difícil. Continental, isso tal. Daí. Tem as regiões, você tá certo. Isso é pura geopolítica, por um acaso. Mas, mesmo nações muito grandes, como Estados Unidos é grande pra caralho. Isso, e aí você pega e fala assim, tem um fio condutor que conecta todo aquele pessoal que tá lá. O fio condutor é mais forte que o nosso. Sim. Ou mais claro, ou mais evidente, ou mais explícito. Rock, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acha que a sociedade americana, que do ponto de vista religioso é assim, predominantemente protestante, ela tem uma estrutura de família fraca? Como você vê isso? A família está em segundo lugar em relação à nação nos Estados Unidos? Você acredita nisso? Eu acho que a família não é o topo máximo para o americano, para a sociedade americana. Você tem a noção de nação, que ela pode se sobrepor à família, sim, em várias instâncias, e em vários momentos está igualada. Aqui não existe, eu acho. Você acha que existe alguma... Por exemplo, a Rússia. Vamos falar da Rússia, porque é um caso do que a gente está assistindo. Uhum. O regime comunista, ele tentou destruir a estrutura familiar.
Com a destruição... Mas isso é um valor do comunismo ou isso é o que está sendo implantado lá? Porque Isso eu tenho que foi um pouco de implantado. dificuldade. Isso é que a gente não sabe o que é comunismo, né? Depende de qual comunismo você vai querer usar, qual você vai querer falar. E hoje em dia não faz muito sentido usar, né? Assim, o que eu quero dizer é que o projeto comunista soviético, ele tentou destruir a unidade familiar. Por quê? Porque simplesmente ele falou assim, isso daqui pode ser uma força de resistência, eu quero quebrar. Fato. Hoje a Rússia está abaixo da gente nesse senso de nação. Assim, o russo ele é muito mais individualista do que o brasileiro. O brasileiro ainda tem a família. O russo nem isso. Como que a gente mede essa situação? O nível de corrupção da Rússia é infinitamente maior do que o do Brasil. Justamente você está Mas trazendo... muito maior, porque é muito mais cada um por si, salve-se quem puder. Mas, deixa eu te fazer a pergunta primeiro sobre esse ponto. Isso chama capital social, aliás. Só para quem está assistindo. É legal. Assiste uma palestra minha no meu canal, que eu tenho uma aula sobre capital social. Vocês vão gostar. Legal. Eu também vou assistir. É boa. Legal. Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.